Vamos agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade desse estudo, né? Ele é baseado num livro da Sueli Caldas Schubert, que é uma coletânea de várias proposições de vários livros, que nos trazem muito conhecimento sobre essa parte espiritual dos trabalhadores da casa espírita. E para a gente entrar propriamente nesse quesito de como funciona a parte espiritual dos vários trabalhos, das várias definições que são necessárias para que os espíritos trabalhem na casa espírita conosco, né? Nos conduzam, na verdade, porque eles fazem 90% do trabalho ou mais. A gente tem que falar um pouquinho do centro espírita, né? Para a gente dar algumas definições, não são todas elas, são algumas, mas que nos norteiam no caminho que a gente pretende tomar nesse quesito, nesse assunto de dimensões espirituais. Então, vamos falar um pouquinho do centro espírita. Antes, para começar, a gente tem que lembrar o seguinte, eu vou fazer uma introdução aqui para a gente chegar no centro espírita propriamente dito, no núcleo espírita. A gente pode afirmar com certeza, obviamente, que o início da doutrina espírita ele se deu com a publicação em 18 de abril de 1857 do Livro dos Espíritos, né, feito pelo Allan Kardec, e resultado de um trabalho totalmente científico, né, não foi nada ao acaso, não foi achismo do Kardec. Ele fez um trabalho, uma compilação de mensagens mediúnicas, cujas respostas eram idênticas, e ele foi fazendo o Livro dos Espíritos, né? Até que chegasse nesse formato final, de 1000 e tantas perguntas, que eu não me lembro agora o número exato. Isso em abril de 57. Em 1º de janeiro de 58, o Kardec ele criou a Revista Espírita, com o intuito de promover mais ainda a divulgação da doutrina, né? Como objetivo principal a divulgação, mas também apresentar informações novas que tinham chegado para ele, psicografias novas de espíritos que fizeram parte do espírito de verdade e que continuavam trazendo informações, né? Temas diferentes, ou seja, mais informações doutrinárias, ampliando e divulgando as ideias espíritas. Porém, ele percebeu também, um tempinho depois, a necessidade de se criar um local específico para tratar de tudo isso. Um núcleo, né, um centro, onde seria possível realizar os estudos da doutrina, analisar as comunicações mediúnicas, fazer a educação das mediunidades, né, estudar a doutrina para educar as mediunidades através do Livro dos Médiuns, realizar a prática da caridade, que é o objetivo principal, não é isso? Promover o contato e a convivência saudável entre os participantes do núcleo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, devido a todas essas ideias, Kardec funda, em 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em cujo regulamento, no seu primeiro artigo, eu gosto de citar, declara: a sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, às ciências físicas, históricas e psicológicas. Esse é o primeiro artigo do Estatuto da Sociedade Parisiense. Então estava inaugurado nesse momento o primeiro centro espírita da Terra. E veja que o centro espírita não é somente a casa física, né? Aliás, não é nada a casa física. O que vale é a parte moral e espiritual, né? Não é a casa que o abriga, mas, sobretudo, uma edificação espiritual, cujas bases foram planejadas na espiritualidade com antecedência, e deve ser o resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros, para constituir-se num santuário de bênçãos. Essa é a ideia. Então o centro ele precisa ter algumas coisinhas. Ele precisa ter características de 5 instituições. Ele precisa ser um templo,
ele precisa ser o lar, um lar, ele precisa ser um hospital, uma oficina e uma escola. O núcleo ele precisa reunir em si estas 5 instituições. Ele é templo, pois a doutrina espírita é religião e busca em Deus e em Jesus o religar-se ao alto, o religar-se a Deus, é a definição da religião, religar-se a Deus, né? Seus adeptos buscam, através do esforço próprio, seguir o caminho do bem, praticando a caridade. Caminho mostrado por Jesus como único para o nosso aprimoramento individual e para que possamos chegar na vida verdadeira, que a gente sempre fala, ou no reino de Deus, né? Em condições boas. O centro, ele é um lar também, pois nele precisamos nos sentir bem, como se estivéssemos em nosso lar, em nossa própria casa, para assim exercitarmos o amor, a tolerância, a responsabilidade, o perdão de uns para com os outros, mas acima de tudo, pelo menos isso, o respeito mútuo. Às vezes a gente não consegue dar o amor que a gente precisa fazer, mas pelo menos se nós nos respeitarmos já é o primeiro passo dado. Então, dentro da casa, há necessidade de humildade, de resignação, de indulgência, para que a gente consiga conviver em harmonia, né? A gente precisa aparar as arestas dos desentendimentos, né? Eu sempre digo, o espírito às vezes é muito mimizento, né? Infelizmente. Qualquer coisinha se ofende, né? Não necessita na casa haver luxo, porém tem que ter as mínimas condições de higiene e de bem-estar para que os encarnados, ao entrarem na casa, sintam-se bem, tenham bem-estar no ambiente do centro, né? Para que eles possam, fisicamente estando em condições boas, elevar a sua mente às boas energias e se concentrarem no aprendizado da palestra, no passe e nas orientações recebidas, né? Através das entrevistas, por exemplo. Então a casa espírita, o lar espírita, deve proporcionar aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o seu próprio aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho de Jesus, por esse conhecimento. O centro espírita é também um hospital, pois ele atende os enfermos da alma e os enfermos do corpo, todos necessitando libertar-se de suas más inclinações, dos vícios, dos erros, adquirindo saúde mental, né? E o próprio Kardec disse: mente sã, corpo são. Isso é verdade. Então, isso vale para os trabalhadores também, né? Porque às vezes os trabalhadores acham que são o suprassumo do pacote, a última bolacha do pacote, que são melhores que os outros. Não, gente, nós temos que nos conscientizar cada vez mais que se nós estamos dentro de uma casa espírita é porque nós devemos mais. E por isso nós estamos lá, para auxiliar, para ajudar. Então, é através de tudo isso que eu acabei de citar, né? É a reforma íntima para a vivência no Evangelho de Jesus. É através do Evangelho que nós vamos fazer tudo isso, né? O núcleo espírita, ele também é uma oficina, ele tem que ter essa característica também, pois os trabalhos desenvolvidos lá têm um único objetivo, que é gerar um produtinho chamado caridade. Caridade material, em alguns casos, e muita caridade moral. O Kardec nos disse que fora da caridade não há salvação, né? E isso é ensinamento de Cristo. Ele colocou no livro. E analisando os trabalhos de uma casa espírita, a gente pode perceber que todos eles convergem para um objetivo: a caridade do nosso próximo, através dos auxílios variados que a casa tem, seja material ou seja moral, espiritual. A casa, ela também tem características de escola de educação integral, que faculta, vamos dizer assim, a aprendizagem das leis da vida, das leis morais, das leis de Deus. E essas leis, elas vão, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos massificando aquela
imprimindo essas leis no nosso íntimo, de maneira que sejam renovadas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, sempre em benefício nosso em primeiro lugar, né, em benefício próprio, e em seguida em benefício do nosso próximo. A gente tem que lembrar que as leis de Deus estão no nosso inconsciente, certo? São marcadas lá, mas a gente usa pouco. Então a gente tem que estar sempre lembrando delas, sempre reaprendendo, sempre revisitando-as, para que a gente consiga cada vez mais colocá-las no nosso dia a dia em prática. Porque a prática, né, é a prática que nos leva a nos aperfeiçoarmos, né? Não é só conhecimento. Conhecimento sem prática é nulo, né? Então, o Centro Espírita também tem essa característica de escola. Tem os cursos, né? Tudo isso é muito importante para que nós aprendamos, para que nós prossigamos na nossa vida, no nosso melhoramento íntimo, na nossa evolução moral. Os planejamentos para a construção de um centro espírita pela espiritualidade maior, eles são imensos. A gente não faz nem ideia do trabalho que esses caras têm, né? Os primeiros alicerces, a gente já sabe, eles são levantados na espiritualidade, bem antes da obra feita aqui na Terra. Essa construção lá na espiritualidade vai servir de modelo para a construção física, né? Nós sabemos, porque os espíritos nos dizem nos livros, que nós aqui na Terra somos uma cópia bem mal feita do plano espiritual. Então, a gente, por conseguinte, raciocina, e a doutrina nós temos que usar a razão, não é isso? Fé raciocinada, conhecimento também. Nós raciocinamos que lá na espiritualidade é o modelo do que a gente tem que colocar aqui. E a gente não consegue colocar ele na plenitude, mas a gente coloca na medida... Me perdoem? A gente coloca na medida do nosso aprimoramento, né? Seja moral e material também. Porque a casa, ela pode estar dentro de uma favela. Ela tem que atender ao público de lá. Ela pode estar nos bairros mais ricos, ela tem que atender ao público de lá. Então, o que interessa é o conhecimento, é o que ela vai fornecer de moralidade a esse público, né? Então, Manuel, para dar um exemplo disso, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, psicografia pelo Divaldo Pereira Franco, ele narra que Eurípides Barçanufo, quando fundou o Colégio Espírita Allan Kardec, um colégio que existe lá em Sacramento, ainda existe até hoje, o fez baseado no modelo original existente no plano espiritual, edificado pelo próprio Eurípides antes da sua reencarnação em 1880. Lógico que Eurípides é um espírito bem mais evoluído do que nós, réis mortais, que estamos aqui. Mas ele fez o quê? Ele primeiro planificou lá no espaço e depois na Terra, baseado a planificação do plano, a construção no plano espiritual como modelo. E assim ele fez aqui. Provavelmente Eurípides chegou bem perto da realidade espiritual, né? Porque ele já era um ser de luz, como nós costumamos dizer. Então vejam, meus irmãos, que no fundo, tudo depende da nossa vontade de fazermos um centro espírita funcionar dentro dos objetivos cristãos. Depende de nós exercermos esses conhecimentos através dos bons sentimentos projetados na aplicação do Evangelho do Cristo, né? E aí para terminar, tem um lembrete que faz parte dessa, que é muito interessante, que deveria nortear os espíritas. É um lembrete do Espírito de Verdade, colocado no capítulo 6, denominado o Cristo Consolador, item, o Consolador Prometido, que diz o seguinte, abre aspas, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo, fecha aspas. Então percebam que tudo depende da nossa boa vontade de querer realizar o que é certo e não aquilo que nos convém. E isso a gente vai conseguir quando nós nos amarmos, melhor dizendo, né? Uns aos outros, como Jesus nos ensinou.
E se não for possível nos amar, que seja possível nos respeitar. Nos respeitar. Eu acho que falta muito hoje no nosso mundo respeito. Se o respeito entrasse em mais locais, as coisas seriam melhores, né? E o segundo, instruí-vos, mostrando claramente que não basta fazer só o curso da doutrina e parar por aí. O estudo é contínuo. Contínuo. Desse modo, a gente vai ter um centro espírita edificado sobre a rocha, que nem os piores vendavais vão poder derrubar. Ok? Então, é isso, né? Novamente, eu elevo o meu pensamento a Deus para agradecer por esta oportunidade de estudo. Nós aprendemos muito buscando as lições para trazer aqui.